Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje vou falar sobre a influência da cultura na sexualidade. Esse é um vídeo que eu já deveria ter feito há muito tempo, porque esse conceito é base para quase tudo que eu falo aqui no canal, especialmente quando eu falo sobre fantasias sexuais. Por que a gente acha determinadas coisas excitantes? Eu acho que esse é um dos maiores questionamentos que a gente sempre se faz. Toda vez que eu falo sobre algum tema mais controverso, e quando eu falo controverso, eu quero dizer uma fantasia que uma boa parte das pessoas não entende, não consegue aceitar, acaba até julgando. Nos comentários acaba aparecendo muita gente sendo até ofensiva mesmo. E nesse grupo, talvez, o BDSM acaba sendo um grupo de práticas, né, de estilo de vida que é bastante incompreendido pela maioria das pessoas, porque uma boa parte das pessoas considera essas práticas abjetas, não consegue compreender por que isso excitaria alguém. Mas uma coisa que provavelmente eu nunca falei em detalhes é que a gente não tem controle sobre o que a gente acha excitante, né? Sobre o que excita a gente. Isso não é uma coisa controlável. Muitas pessoas, inclusive, têm vergonha do que as excita, têm fantasias e não compartilha com ninguém, porque acha que ninguém vai entender. Como eu tenho essa fantasia? Por que eu tenho essa fantasia? E acaba ficando aquele segredo da hora da masturbação. A pessoa guarda aquilo e não conta pra ninguém. A maioria das pessoas não fala sobre as fantasias. Eu já recebi mensagem, por exemplo, de menina que não sabia o que a excitava. Ah, mas como é que eu faço para descobrir o que me excita? Essa é uma resposta que só você tem. A maioria das fantasias mais comuns podem ser divididas em três grandes grupos. São eles de troca de poder, que envolve BDSM, mas não só, de sexo grupal e de lugares fantásticos. Lugares fantásticos costuma ser mais comum entre mulheres. Mulheres têm uma tendência maior a ter fantasias de que estão transando num museu, no deserto, num castelo, na floresta, coisas assim. Fantasias de sexo grupal costumam ser mais comuns entre homens, né? Agora, a troca de poder é mais democrático. Tanto homens como mulheres costumam ter. Troca de poder não é só a ideia do BDSM em si, aquela ideia mais, digamos, estereotipada. Uma pessoa que faz o papel de dominadora, que seria top, e uma pessoa que faz o papel de submissa, que seria bottom. Isso seria o mais clássico quando a gente pensa em BDSM. Mas troca de poder envolve outros tipos de fantasias. Por exemplo, fantasia de transar com soldado, né? Em geral, essas que envolvem militares, policiais, são fantasias de poder, né? De fazer sexo com uma pessoa que é uma figura de autoridade. Nessa da figura de autoridade, entra praticamente todo tipo de figura de autoridade. Professores, por exemplo, são figuras de autoridade, com as quais muitas vezes até se tem uma reedição do complexo de Édipo. É muito comum rapaz ter fantasia de transar com professora. Seria meio que uma forma diferente de ter a fantasia de transar com a mãe, por exemplo. Mas não só, tem fantasia de transar com o chefe, tem fantasia de transar com o médico, com enfermeira, né? Enfermeira tem muito aquela ideia do cuidado e tal. Mas quem cuida também tem aquela ideia, né, de figura paterna, materna. Então essas fantasias que envolvem uma reedição, né, de uma ideia mais incestuosa, elas são muito comuns. E é incontrolável. Muitas pessoas têm essas fantasias e elas têm vergonha, não conseguem falar a respeito. Mas qual que é a influência da cultura nisso, né? Por que essas fantasias são tão comuns? Elas são comuns porque elas envolvem
conceitos que são considerados proibidos, são coisas transgressoras. Por quê? Porque não é, digamos, o certo, tá? O que se espera da sexualidade de alguém na nossa cultura ainda hoje? Né? No último vídeo eu tinha falado sobre a questão da ideia, né, do amor romântico, de como as pessoas têm essa fantasia, né, do par com quem elas vão se casar, mas que isso é uma coisa muito imposta socialmente. Por quê? Porque socialmente se espera que você vai ter um parceiro só, para quem a sua sexualidade vai ser devotada o tempo inteiro. Você não vai ter fantasia de transar com mais ninguém, vai ter só desejo por essa pessoa. E com essa pessoa você vai ter filhos, tal, e vai dividir uma vida a dois. E vai ser só isso, né? Você não vai transar com outras pessoas em nenhum momento da sua vida. Até a questão de ter desejo, ela até aparece muitas vezes com relação assim, a mulheres, por exemplo, que ficam com ciúme do cara ver fotos de mulheres nuas. E aí fala, nossa, mas você tá vendo outra mulher nua. Mas é tipo muito comum que você sinta desejo por outra pessoa. A questão é que mulheres estão mais socializadas para reprimir esses desejos, né? E aí a mulher sente de repente atração por um outro cara, acha um ator bonitão assim, e ela fica meio até desconfortável, né? Mas isso aparece o tempo inteiro. E isso aparece com relação a homens também, quando eles pensam nos ídolos deles. Uma questão que ela, digamos, é muito reprimida, né, e não é muito falada. Mas do ponto de vista psicanalítico, a sexualidade não é só quando você faz sexo ali, tem contato genital com alguém. Muitas vezes a sua sexualidade vai além disso, né? Ela aparece em outras relações de troca. Uma das relações de troca em que mais aparece a sexualidade da gente é a dos ídolos. Os nossos ídolos da música, por exemplo, os atores dos quais a gente gosta, os escritores que a gente admira. E muitos homens, eles têm uma admiração muito grande por outros homens. E aí quando a gente fala que isso é sexual, em geral eles não gostam, né? Se é um cara hétero, não tem nada de sexual aqui, né? Por exemplo, no futebol, quando homens estão jogando futebol, o que rola ali é uma troca erótica. Mas homens não gostam de pensar nisso, né? Então o que a gente tem muitas vezes como fantasia sexual é algo que do ponto de vista social é proibido, né? Do ponto de vista social você não pode fazer isso, você não pode ter esse desejo. Então o incesto muitas vezes entra nisso, porque incesto é um tabu, mas não só. Essas ideias de humilhação, né, e a dor, provocar dor, que entram no BDSM, né, que uma pessoa gosta de sentir a dor ou de sofrer a humilhação e outra gosta de impor a dor ou de impor a humilhação. E aí muita gente fica, nossa, mas por que esse pessoal tem vontade de fazer isso? Mas o que é considerado humilhante na nossa cultura pode não ser considerado humilhante em outra cultura. Alguns dos exemplos assim, mais fáceis de pensar são a questão, por exemplo, do pênis pequeno. Por que tem homem que tem tesão de ouvir que o pênis dele é pequeno? Porque na nossa cultura o cara ter pênis pequeno é considerado algo humilhante. E por aí também a ideia do fio terra, né, do estímulo anal. Para o homem isso é algo muito proibido. Então essa proibição, ela meio que fixa o prazer. Ah, é proibido, é humilhante. Poderia não ser, vocês percebem? Não necessariamente é algo humilhante, porque o que é considerado humilhante depende das regras da cultura na qual a gente vive. Ficar de joelhos, por exemplo. Poderia não ser uma coisa humilhante, mas a gente vive numa cultura que considera que se você se ajoelha, aquilo é uma posição de submissão a outra. Até em algumas religiões existe esse ritual de se ajoelhar, né, para rezar, por exemplo. Então, tudo que é considerado humilhante ou que é considerado algo engrandecedor para você, isso vai depender da cultura na qual você está. Então, a cultura acaba influenciando muito o que você vai achar excitante.
Bem como que você vai achar engraçado também, ou os produtos culturais, por exemplo, que estão na moda no momento. Por que que agora, nesse momento, está fazendo tanto sucesso? Tem feito muito sucesso, pelo menos, séries que exploram lados muito transgressores. O tabagismo atualmente está sendo muito mais explorado em produtos audiovisuais, principalmente em séries, né? Por quê? Por muito tempo, fumar foi considerado algo ruim, algo feio. Houve um grande avanço, né, na luta contra o tabagismo. Aí, de repente, o tabagismo volta com força total como algo transgressor, porque era algo reprimido, então, de repente, isso traz um ânimo, né, na caracterização de personagens, principalmente de personagens que são assim mais underground, né, acaba sendo algo que cai bem na caracterização dos personagens. Então toda essa ideia do que é transgressor, de, de viver uma vida, por exemplo, indo em baladas o tempo inteiro, fazendo sexo com várias pessoas, isso de repente na cultura é algo que é reprimido. Então, se coloca isso na série, isso faz sucesso, porque muitas pessoas gostam de ver na série algo que na verdade está completamente longe da realidade das vidas delas. Então, tudo isso só para meio que introduzir esse assunto, né? Porque é um assunto muito complexo e que eu teria que entrar em várias teorias e citar vários autores para a gente conseguir ter um panorama realmente legal desse assunto. Eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos, né? Vocês relutam a clicar se o vídeo tem mais que 10 minutos, vocês já ficam, nossa. Passa meia hora, uma hora olhando ali a tela do Instagram, mas se vê que o vídeo demora mais que 10 minutos, já fica, ai, nossa, meu precioso tempo para ver esse vídeo. Mas existem coisas que não tem jeito, né, da gente resumir muito. Então aqui realmente eu só tô dando uma introdução. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!